Hoje, no nosso grupo de Física Experimental 3, nós iremos falar um pouco sobre amplificadores diferenciais. Esse tipo de dispositivo eletrônico é muito utilizado em diversos produtos que nós já estamos familiarizados e utilizamos no nosso dia a dia. Basicamente, esse dispositivo é responsável por aumentar a intensidade do sinal, e ele está presente, por exemplo, no telefone. Quando uma pessoa utiliza o telefone, a intensidade do sinal cai, mas quando esse sinal, que está muito baixo, chega no telefone, o amplificador é responsável por aumentar a intensidade e por isso nós conseguimos ouvir vozes das pessoas que estão muito longe da gente. O amplificador ideal, ele teria que ter a impedância de saída e de entrada infinitas, ganho de tensão infinita, também ele teria a resposta de frequência infinita e insensibilidade à temperatura. Hoje não existe nenhum tipo de amplificador desse jeito. E o mais próximo disso que existe hoje é o amplificador operacional. O nosso projeto foi baseado em um experimento com um amplificador diferencial. O nosso projeto ele é bem rudimentar, não linear e não simétrico, porque seria inviável a gente conseguir fazer o amplificador mais próximo do ideal. Mas com ele foi possível analisar o comportamento de como a tensão de saída muda rapidamente quando dois sinais de tensão de entrada se aproximam da igualdade. Para a realização do experimento, vou montar um amplificador diferencial. Primeiramente, vamos adicionar os transistores nesses pinos da placa protoboard. Agora vou adicionar um jumper entre os emissores dos transistores para que possa conectá-los em série ao resistor de 1,5 kΩ. Agora eu vou conectar o resistor de 100 kΩ que está em série com o transistor da direita, assim como o resistor de 1,5 kΩ. Uma ajeitada no jumper que escapou. Lembrando que é de suma importância que os transistores fiquem nessas posições para que o coletor fique à esquerda e o emissor à direita. Temos agora dois resistores de 10 kΩ que serão conectados com a base dos transistores. Agora esse jumper que conecta o início do nosso circuito, onde será introduzida a fonte de tensão aos resistores de 22 kΩ, que serão posicionados a seguir. Após o posicionamento dos dois resistores de 22 kΩ, temos dois potenciômetros com 3 jumpers conectados em cada um. Vou conectá-los aos seguintes pontos, sendo assim teremos o terminal central conectado aos resistores de 10 kΩ, que liga o potenciômetro à base dos transistores, além dos terminais que conectam com os resistores de 22 kΩ e com o terra. E vale lembrar que os potenciômetros são de suma importância para o funcionamento, já que eles controlam a corrente que passa pelo transistor. Antes de conectar a fonte de tensão, conectamos um jumper nesse ponto para se interligar os resistores de 1,5 kΩ com o terra. Por fim, conectamos a fonte de tensão nesses pontos utilizando os cabos com extremidade de jacaré para conectar a fonte ao coletor desse transistor da esquerda e na saída do resistor de 1,5 kΩ. Agora, iniciando o experimento com a fonte de tensão já conectada no circuito, alteramos a resistência do potenciômetro e observamos a variação de tensão de saída no multímetro. A variação de saída é obtida a partir do coletor de Q2, transistor da direita. Observando bem, vemos que os potenciômetros eles apresentam um comportamento opostos, ou seja, quando aumenta a resistência em um, a tensão de saída aumenta e no caso oposto, quando aumenta a resistência, a tensão diminui. O efeito é o contrário, porém com intensidades diferentes. Após a realização do experimento, comparamos os resultados obtidos na teoria com a prática e percebemos que não foi tão bom quando alterado um dos potenciômetros, porque apesar do comportamento ter sido como esperado, cada potenciômetro atuando para um sentido na tensão de saída, o resultado, a intensidade obtida na tensão de saída foi diferente do esperado. Então, aí teve um erro, porém, como foi possível atender o objetivo, já que era compreender melhor sobre o funcionamento de um amplificador diferencial, então
acreditamos que chegamos lá e que foi totalmente satisfatório.